Olá! Para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal, o meu nome é Eduardo Adinetti, eu sou médico, eu sou especialista em psiquiatria e em nutrologia. Hoje o tópico do vídeo de hoje é sobre a irritabilidade, o nervosismo, a inquietação nos pacientes portadores de transtorno bipolar, quer seja no transtorno bipolar do tipo 1, quer seja no transtorno bipolar do tipo 2. Esse tipo de comportamento ele pode vir a prejudicar relacionamentos familiares, relacionamentos no trabalho, relacionamentos entre amigos, entre conhecidos, entre vizinhos, enfim, pode ser um problema não só para quem convive com uma pessoa bipolar, mas também com quem é bipolar. Portanto, essa irritabilidade, por que ela acontece e o que é que você pode fazer, você que é bipolar e você que convive com uma pessoa bipolar, no sentido de amenizar essa situação. Eu acredito que essa informação que hoje aqui trago para você, tanto para você que é bipolar, como para você que convive, seja lá onde for, com uma pessoa portadora de transtorno bipolar, possa evitar muitos problemas para você e para ela. Portanto, esse é o tópico do vídeo de hoje, é o que eu vou explicar e você já vai entender. No transtorno bipolar, ou transtorno bipolar, quando eu me refiro ao transtorno bipolar, eu estou me referindo ao transtorno bipolar 1 e 2, portanto, tanto faz dizer nós ou no transtorno bipolar, existe algo que é característico da doença, que é uma aceleração do pensamento. Você vai entender aonde isso leva à irritabilidade. Essa aceleração do pensamento, também chamada de taquipsiquismo, taque quer dizer rápido, como taquicardia, esse taquipsiquismo ele é involuntário. O portador da bipolaridade ele não tem a capacidade de dizer agora eu vou pensar mais lentamente. É involuntário porque é característico da doença. E é importante dizer aqui também que é muito comum dentro do território dos bipolares você ver a pessoa negar a própria doença. Eu vou falar sobre isso também brevemente já. Então, quando a pessoa está tratada, quando a pessoa está controlada ou tem uma boa quantidade de informações a respeito da sua própria doença, aí no caso eu me referiria mais ao transtorno bipolar do tipo 2 do que do 1, ela pode até conviver com uma quantidade, vamos dizer assim, é difícil colocar isso aqui porque isso é muito pessoal, uma quantidade menor de tratamento, vamos colocar assim. Já o transtorno bipolar do tipo 1, já a necessidade de tratamento ela é mais imperiosa, ela é mais exuberante, ele precisa, o portador ou a portadora do transtorno bipolar do tipo 1 requer mais atenção psiquiátrica. Não é que o 2 não requeira, mas vamos lá. Essa aceleração do pensamento, ela leva a alguns comportamentos do bipolar. Por exemplo, eu costumo dizer que a mente de uma pessoa normal, em seu pleno funcionamento, ela vai à 4ª marcha. A do bipolar, ela vai à 8ª marcha. E isso traz consequências. Uma das consequências é como se fossem muitas antenas ligadas e o paciente portador de bipolaridade, prestando atenção em tudo que está acontecendo, ele começa a ver mais detalhes, ele começa a ser mais sensível a sons, ele começa a lembrar de muito mais coisas ao mesmo tempo, ele começa a ver detalhes em uma situação, ou no trabalho, ou na universidade, na faculdade, que outras pessoas não estão observando na sua vizinhança, no seu convívio familiar. Porque quando essa aceleração, esse taquipsiquismo, ele está funcionando, ele está ali em pleno vapor, ele vai acelerar consigo as outras funções cognitivas, a atenção, ele vai muitas vezes acelerar também a análise crítica, ela vai ficar mais aguçada, então isso vai levar com que o bipolar tenha essas antenas que captam qualquer coisinha e muitas pessoas não estão captando. Por um lado, isso para o próprio bipolar, que é o que muitas vezes o leva à irritação, a comportamentos irritáveis, a comportamentos inquietos, é porque isto é um peso para a cabeça do bipolar. O bipolar, muitas vezes, ele como que não aguenta a si próprio. Tem até um vídeo aqui no canal onde eu digo, será que o bipolar deve trabalhar menos? Se você quiser ver o vídeo, eu vou até deixar ou passando aqui em algum lugar,
o bipolar deve trabalhar menos, ou na descrição do vídeo. Aliás, eu vou deixar toda a lista de vídeos que eu falo sobre bipolaridade, e são muitas. Então, o bipolar, ele com essa aceleração mental que ele tem, ele muitas vezes ele não se aguenta a si próprio. Ele é um peso para si mesmo e ele se cansa mais facilmente. Outra característica também que o leva a ter algum comportamento diferente é porque pensa muito, porque tem muita criatividade envolvida. A criatividade é também, eu diria, um tipo de função cognitiva. Ele vai também ter isso acelerado, esse processo de pensar e criar e imaginar múltiplas possibilidades para uma determinada mesma situação. Ele vai ter muito mais possibilidades vindo à mente dele, vindo à cabeça dele, do que a pessoa que não é bipolar. Isso cansa a cabeça deles. Então, uma vez que isso aconteça, leva também a um processo de indecisão. Eu já dei esse exemplo aqui, porque é um exemplo muito simples. A pessoa bipolar, ele ou ela, vai pintar a casa, enquanto uma pessoa que não tem bipolaridade, olha, vamos pintar aqui de amarelo e tchau, vai embora, vai fazer outra coisa, vai deixar a cargo do pintor ali aquele trabalho. O bipolar, ele diz, não, vamos pintar de amarelo, né? Aí daqui a 5 minutos ele diz, não, talvez amarelo não seja o ideal, é melhor a gente pintar de branco. Branco, eu acho que eu fico satisfeito. Aí vai para casa e tal, aí muda de ideia, não, liga para o pintor, liga para todo mundo, não vou pintar nem de amarelo nem de branco, acho que é melhor pintar de azul. Azul, realmente, agora sim, é azul que eu vou pintar, decidi que vai ser azul. Ele dorme, no dia seguinte já muda para verde, e assim vai. É uma dificuldade de tomar decisão. Não é dificuldade de executar tarefas de trabalho. Muitas vezes executa essas tarefas de trabalho com mais facilidade do que outras pessoas, mas na hora de tomar decisões. Por exemplo, também outra situação, devo fazer um curso, por exemplo, de música. Ah, sim, vou fazer um curso de música, maravilha. Aí a semana que vem já não é mais música, talvez seja melhor fazer um curso de desenho. Desenho é uma arte que a mim me dá. Aí pensa em fazer outros cursos, pensa em fazer outras coisas, acaba não fazendo nada muitas vezes em razão dessa dificuldade de tomar decisões. E as outras pessoas, aqui já começa o problema, à volta começam a ficar um pouco nervosas também. Incomodadas seria a melhor palavra com aquela situação de indecisão. Poxa, ele tem que viajar, ele tem que tomar uma decisão quanto a isso ou quanto aquilo, pode ser uma pessoa nova, uma pessoa de mais idade, tem essa dificuldade muitas vezes de tomar uma decisão. Às vezes está todo mundo aguardando no trabalho, na família, que ele tome aquela decisão, que ele haja, que ele se mova no sentido da decisão, mas aquela indecisão na sua mente, porque ele está imaginando um monte de coisa ao mesmo tempo, o dificulta. Outra coisa também, que aí é o que mais irrita as pessoas e mais cansa também os bipolares, é que por causa desse taquipsiquismo, desse pensamento acelerado, a paciência do bipolar, da pessoa bipolar, ela tende a ser reduzido. E com isso, o limiar, né, quer dizer, o ponto que leva até tocar na explosividade fica menor, encurta o limiar para a irritabilidade. Qualquer coisinha o irrita. Porque ele já está irritado, às vezes ele nem sabe por quê, ou ela nem sabe por quê, com esses pensamentos muito acelerados. E então uma coisa acontece que o tira do foco ou solicita sua mente para que pense a respeito de outra coisa, enquanto ele já está pensando a respeito de várias. Então a cabeça dele pode estar quieta ou ela está quieta, não digo ou é o portador, mas o portadora, né? No plural é masculino, né? A mais o é o, no plural, os. Então, ele fica muitas vezes com a mente já sobrecarregada consigo próprio. Então chega muita solicitação, olha, você tem que arrumar o telhado, olha, você tem que fazer esse trabalho aqui, olha, não esquece que tem um material para entregar amanhã na faculdade. Então aquilo vai diminuindo cada vez mais esse limiar de irritabilidade, até que, pum, se torna uma pessoa explosiva e começa a ter dificuldade de convívio com as pessoas que às vezes não estão sabendo nada do que está acontecendo ali na cabeça do bipolar. Mas, na hora que vamos falar com ele, recebe às vezes uma resposta abrupta, uma resposta bruta, seria melhor dizendo, enfim, uma resposta muito inadequada e deixa a pessoa às vezes sentida. Então essas informações aqui são até mesmo para evitar problemas entre casais, para evitar problemas entre amigos, para evitar problemas entre pais e filhos, tanto você sendo filho ou sendo pai, ou sendo filha ou mãe.
enfim, sendo patrão ou sendo empregado, essas informações elas podem ajudar você a lidar com essa situação, mas, evidentemente, você não vai saber que a pessoa é bipolar, a não ser que ela diga para você. Você, no caso, como, por exemplo, eu cito um patrão, que não sabe por que o empregado é assim, então vai chegar um momento, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, inevitavelmente, que vai ser aquela pessoa chamada a dizer, ó, o que está acontecendo, que as pessoas estão notando que você está realmente, de fato, anda muito irritado, anda muito irritada. Então, caberá, é uma decisão da pessoa, do paciente, dizer que se ele é ou não portador dessa doença. Eu particularmente, acredito que deva-se evitar. Deva-se evitar falar isso, porque muitas vezes isso pode ser usado contra a pessoa. Então a pessoa, por exemplo, ela está num dia que ela não está das melhores, o pensamento está em 8ª, 9ª marcha, e ela está irritada. Eu já vou já falar o que você pode fazer, você que é bipolar e você que convive com as pessoas, com pessoas que são assim. Ela então, se ela falar num momento de uma discussão, um dia que ela não estiver melhor, a pessoa tende a dizer, mas você é doente da cabeça, você é maluco, você é portador de um problema psiquiátrico, vai se tratar. Pronto, aí estragou tudo. Então, na minha opinião, eu acho que isso deve ser guardado, né, para si próprio. É que nem uma mulher que está com uma doença no útero. Ela não vai sair para as vizinhas todas, para as amigas todas, olha, estou com um problema no meu útero, está com ovário policístico, estou com ovário policístico, né? Um homem que está com hemorroida, não vai chegar na roda de amigos, estou com hemorroida terrível, né? Não, são coisas que também você deve evitar falar. Preservar a sua intimidade. Então, voltando aqui a essa sobrecarga que o bipolar possui, essa irritabilidade, ela é consequência direta do taquipsiquismo, que pode existir tanto no transtorno bipolar do tipo 1, como no transtorno bipolar do tipo 2. Como no transtorno bipolar do tipo 2, a pessoa tende a ser mais produtiva, porque ela não é tão comprometida por alguns sintomas da bipolaridade do tipo 1, como, por exemplo, delírios, muitos episódios de mania, ou alguns que seja, porque a doença vem com cargas diferentes. Ela pode ser mais intensa em uma e menos intensa na outra pessoa. Então, uma das coisas que podem ser feitas, né, lá já chegando a esse ponto, que muita gente está querendo, o que eu posso fazer? Primeiro, você que é portador de bipolaridade e que já tem ou consciência da doença, ou não tem ainda um diagnóstico firmado, mas você já ouviu, né, aqui e ali alguém falar, quem sabe você não seja bipolar, ou você próprio ou própria já notou que tem uma coisa assim que não está muito, digamos assim, dentro do esquadro com o seu funcionamento mental, e já viu alguns vídeos, quem sabe até um vídeo meu sobre bipolaridade, porque tem muitos aqui no canal, você já desconfiou. Então, se você sabe ou você tem suspeita, né? Se tem suspeita, é bom receber um diagnóstico de certeza. A primeira coisa a fazer quando você estiver nesse momento mais difícil, com mais aceleração do seu pensamento, com menos paciência, mais irritabilidade, não é para ninguém fazer nada, é apenas a nível informativo, isso se você quiser fazer, é você se isolar um pouquinho. Evitar quando você percebe que você pode explodir a qualquer momento, evitar quando você pode ter um comportamento que possa vir a ferir uma outra pessoa, ou você falar, como na linguagem popular, dar uma patada na pessoa, e na realidade não foi, você não quis isto, foi algo que veio espontaneamente, que você não está aguentando nem a si próprio, quanto mais uma outra pessoa falando muito ao seu lado, ou na sua frente, ou te solicitando que faça algo em um momento onde você não está bem. Então, às vezes, aquela patada, né? Não é esse o termo técnico, mas evidentemente, para que se entenda, se compreenda, é óbvio, é necessário que você tente se isolar um pouquinho. Esse se isolar um pouquinho pode ser várias coisas. Pode você, por exemplo, dar uma volta, sair um pouco de casa, ficar mais tempo no seu quarto, ou enfim, fazendo alguma atividade, e dizer para as pessoas, olha, eu preciso me concentrar aqui e eu preciso ficar sozinho um tempo. Ou então com alguns bipolares, que eu já tive bipolares que eram um vulcão, literalmente, qualquer coisinha que acontecia, tive e tenho. Agora com as consultas de telemedicina, eu digo que sempre eu atraí bipolar. É verdade. E quando eu comecei a fazer consulta por telemedicina, eu achei que havia coisas mais leves, mas não. Estão ali. Um grande abraço para todos os que são portadores de bipolaridade. Os bipolaridades sendo atraídos do mesmo jeito, eu não sei por quê. Mas vamos lá. Então,
quando você se sentir assim, um afastamento temporário, até que você se recupere, até que você melhore, é uma coisa importante, é uma coisa recomendado, ou recomendada, ou recomendável, no sentido de você evitar machucar, ferir alguma pessoa sem que você o queira. Porque depois acontece um outro fenômeno também. O bipolar, às vezes, ele explode com a mãe, ele explode com o irmão, ele explode com o filho, explode com a esposa, ou o contrário, a esposa explode com os respectivos familiares e entram num remorso terrível, numa depressão terrível. Por que é que eu fiz isso? Como é que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? Como é que eu pude fazer uma coisa desse nível? Porque foi impulsionado pela doença. A doença levou você a ter essa explosividade, essa irritabilidade, esse taquipsiquismo que aguça as outras funções cognitivas, aguça tudo na sua cabeça, liga um monte de antena e você se torna menos tolerante a situações que te solicite você a pensar, ou a sentir, ou a tomar decisões, e você quer esquematizar aquilo na sua cabeça, mas está com 10 outras coisas ao mesmo tempo pensando. Então, se isolar um tempo, ficar um tempo afastado, dar uma volta, entrar no quarto, e em alguns casos, como eu ia dizendo, às vezes pacientes que têm vulcões de explosividade, eu digo, olha, a melhor coisa a fazer é você dormir. Então eu sempre procuro deixar para os meus pacientes algum escape nesse sentido. Se você realmente está um momento onde você não está se aguentando, eu até brinco, falo, se põe para mimir, se põe para naná, vai dormir porque é melhor. E isso tem funcionado ao longo de anos. Eu tenho visto que isso funciona. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer, ela está numa irritação, e às vezes está entrando em mania, ou hipomania, numa hipomania mais severa. Então eu digo, olha, você quando perceber esse limiar, né, se aproximando da hipomania ou de uma descompensação, de um surto quer dizer descompensação daquela doença, se põe para dormir. E isso muitas vezes é altamente eficaz. Não é que todo mundo tem que fazer isso, mas em muitos casos isso é uma medida eficaz. Parece que está passando um avião aqui em cima, enfim, talvez capte aí o som, mas é um avião. Então, o que eu estava dizendo, é isso aí, você se pôr para dormir quando enfim, você verificar que isso é algo que possa vir a ser necessário. Com relação ao outro lado, você que convive com uma pessoa bipolar, você que é familiar, que é pai, mãe, ou filho, ou filha, ou esposo, ou marido de uma pessoa bipolar, namorado ou namorada, a melhor coisa é que quando você percebe, dizendo outra vez, não é para você fazer nada ou deixar de fazer nada, isso aqui é um vídeo de caráter meramente informativo, mas é você evitar, quando você percebe que existe aquela irritabilidade tomando conta naquele momento ali do pensamento da pessoa bipolar, você evitar também ter contato. Infelizmente, muitas vezes, essa é a medida melhor a ser tomada, e essa medida sendo tomada, muitas vezes ela leva a uma melhora do convívio, ou ela pelo menos previne que aquele convívio vá piorar. Você entra numa situação de autocontrole e você busca nesse autocontrole aguardar um momento, porque às vezes você também está ansioso, ansiosa, porque eu queria saber, olha, a gente tinha combinado de sair para jantar, por exemplo, ou a gente tinha combinado de pintar o telhado, não sei, qualquer coisa, eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta. E às vezes aquele momento não é o momento a você pressionar, sem querer, você não está querendo pressionar ninguém, mas a pessoa está se mostrando irritada. Ah, não estou querendo falar agora, então é melhor não falar. Você sabe que a pessoa bipolar, se ela disser para você, não quero falar nisso agora, eu não quero conversar agora, fica mais, digamos assim, aguarda um pouquinho, porque talvez seja muito mais interessante do que ser isto o gatilho para uma discussão, para uma brigalhada e às vezes até uma ruptura de relacionamento ou de amizade. Então, essas medidas, por parte da pessoa que é portadora de bipolaridade, buscar se afastar um pouquinho para evitar confrontos, não é confronto no sentido de briga por algo, no sentido de competitividade, competição, não. É para evitar confronto no sentido de, sem querer, você que é bipolar poder ferir
uma pessoa, às vezes, com uma palavra mais bruta, mal interpretada, às vezes até uma palavra bruta mesmo que você possa dizer em razão daquela sua mente que você próprio não está aguentando mais. E a pessoa que, por sua vez, convive com uma pessoa bipolar, deve evitar o convívio, principalmente se for para tomar alguma decisão ou fazer alguma cobrança. Olha, hoje é o dia tal, é o dia que você tem que me dar aquele trabalho que prometeu, aquele dinheiro para inteirar nisso aqui, para a gente comprar. Não escolha, por favor, esses momentos, porque isso é o meio caminho andado para um problema, para uma discussão, para uma gritaria. Muitas vezes, tem muita gente aqui no canal que comenta, não aguento mais conviver com o fulano da minha família e tal. Tem gente até que relata aqui nos comentários que se separou, porque não aguentou o marido, a mulher não aguentou o esposo, ou enfim, um não aguentou o outro e vieram até, infelizmente, tragicamente, isso é muito triste, a se separar. Outra coisa também importante que eu vou dizer, muita coisa para falar, por isso que tem tantos vídeos aqui no canal, na playlist de bipolaridade, de transtorno bipolar, é que muitas vezes o paciente portador do transtorno bipolar, ele por ter esse aguçar das suas funções cognitivas por causa do taquipsiquismo, e como eu disse, é uma característica da doença, ele muitas vezes se torna uma pessoa mais inteligente, ou pelo menos uma pessoa mais ágil mentalmente. E isso faz com que essa agilidade mental maior, essa agilidade mental mais elevada, o leve também a conseguir fazer tarefas muitas vezes difíceis, e isso leva a um certo envaidecimento. Mas eu consigo fazer essas tarefas, e acaba podendo levar a uma sensação falsa de autossuficiência, e essa sensação de autossuficiência pode levar a uma negação ou da própria doença ou uma negação de tratamento. Às vezes a pessoa ela entende que ela é bipolar, às vezes sem nunca ter recebido um diagnóstico de bipolaridade. Deixa eu ajeitar aqui que ela pode nunca ter recebido um diagnóstico de bipolaridade, mas ela pode já saber que ela tem características, e aí começa a ver um vídeo, começa a se identificar, começa a ler alguma coisa, começa a se identificar, e então acontece de isto poder levar a uma autonegação daquela condição, ou a um desejo de não se tratar no sentido, não, eu sou autossuficiente, eu mesmo cuido de mim mesmo. Essa sensação de autossuficiência, ela é em razão da própria percepção da pessoa bipolar, da sua inteligência ou da sua agilidade mental, que não necessariamente são sinônimos, e ela então recusa tratamento. Isso é muito comum. E o que a pessoa que está do outro lado pode fazer? É difícil. É uma situação muito difícil, porque aí entram aspectos legais na história, onde diz que a pessoa adulta, né, existem legislações a esse respeito, normativas também do Conselho de Medicina, que dizem que você não pode obrigar a pessoa a se tratar. Mas, enfim, é um papo para outra hora, é um assunto para um tópico para outro vídeo, porque senão isso aqui não acaba mais. Então, basicamente, a irritabilidade ela acontece em razão desse taquipsiquismo, em razão dessa aceleração não só do pensamento, mas das outras funções cognitivas que nós possuímos, e isso leva à irritabilidade, leva à negação da doença, à evitação em se tratar, e pode levar a muito confronto, muita dificuldade de relacionamento. Diz a Bíblia que é melhor ser paciente do que herói de guerra. Mais vale o que controla o seu espírito do que o que domina uma cidade inteira. Olha o que Deus está dizendo em Provérbios 16. Mais vale ser paciente do que herói de guerra. É melhor aquele que controla o seu próprio espírito do que o que tem domínio próprio, controla o espírito, do que aquele que conquista uma cidade inteira. Então essa é uma palavra muito importante para que o bipolar use, para que os familiares da pessoa bipolar usem para se controlar. Porque ter paciência, controlar a si próprio é um momento, é uma palavra, é uma atitude, é uma decisão que pode evitar muitos e muitos problemas. Não vou falar hoje aqui sobre tratamento, né? Seria que a gente indica, que é estabilizador do humor, não é todo mundo que vai necessitar.
Porque, enfim, isso é papo para outra hora. Eu ia falar aqui das comorbidades, né? As outras doenças que muito comumente estão associadas à bipolaridade. Aí teria que falar sobre antidepressivos, estabilizadores do humor. Sim, na bipolaridade você, por padrão, trata com estabilizador do humor. Para não confundir ninguém aqui, não é esse o objetivo, mas se informar. Os estabilizadores do humor, os estabilizadores do humor, eles são o padrão para o tratamento da bipolaridade, mas outras medicações muitas vezes são necessárias para controlar a doença. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero lembrar que existe uma enquete aberta aqui no canal para que você decida quantos vídeos, né, para que você dê a sua opinião, quantos vídeos eu devo publicar, 1 por semana, 2 por semana, 3 por semana, enfim. É só você levar a comunidade, rolar no celular assim, até aparecer comunidade, ou no computador é bem mais fácil, no laptop é bem mais fácil achar comunidade, mas no celular você acha ali sem dificuldade também, onde está a aba comunidade e está lá a votação. Vota, participa, dá like se você gosta do conteúdo e principalmente divulga os vídeos pelas redes sociais, pelo WhatsApp, onde você quiser divulgar para colaborar com esse projeto. Então esse foi o vídeo de hoje, o assunto de hoje. As perguntas estão abertas para a gente interagir. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a toda a sua família. Que o Senhor Jesus Cristo nos permita estar outra vez em breve com outro assunto. Um abraço, tchau.